Bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos direto ao ponto. Gênesis capítulo 27. Olha, é uma história em tanto, né? Família, engano, consequências, bem marcantes. Com certeza. E para nos ajudar a entender melhor, a gente está usando aqui o comentário bíblico Maná Online e também o comentário bíblico Expositivo Adventista. Exato. A ideia é desvendar um pouco essa trama complexa, sabe? Ver o que ela diz sobre escolhas, sobre os desdobramentos delas. Então, vamos lá. Vamos. Bom, a cena começa com Isaac, ele está idoso, cego, mas é interessante, uma das fontes que a gente usou, uma na online, sugere que tinha talvez uma outra cegueira ali. Ah, como assim? A preferência dele por Esaú, sabe? Meio teimosa, mesmo depois de umas atitudes do Esaú, tipo casar com mulheres hititas, que a Bíblia diz que amargurou Isaac e Rebeca. E também aquele episódio dele desprezando a primogenitura, né, que a gente já viu antes. Exatamente. E essa preferência toda do Isaac, ela bate de frente com uma coisa importante. A promessa divina, né? Aquela que Deus já tinha feito lá atrás, dizendo que o Jacó, o mais novo, é que teria a proeminência. Isso. E as fontes, tanto o comentário adventista quanto o Maná, elas apontam para uma falta de fé geral ali na família, né? Parece que sim. Isaac querendo seguir a vontade dele, a preferência dele. E do outro lado, Rebeca e Jacó, em vez de confiarem na promessa, partem para astúcia, para o engano. E que astúcia, né? A Rebeca ouve escondida o Isaac pedindo para Esaú ir caçar para trazer aquela comida especial e receber a bênção. A reação dela é, nossa, imediata. Muito rápida. Ela já bola o plano todo para o Jacó se passar pelo irmão. E os detalhes são impressionantes. Sim, ela veste o Jacó com as roupas do Esaú, e não é só isso, né? Cobre os braços, o pescoço dele com pele de cabrito. Para simular o irmão peludo. É uma manipulação bem detalhada mesmo. As fontes até destacam isso. E o Jacó entra na história. Ele mente para o pai cego, diz que é o Esaú. E não só uma vez, né? O texto mostra ele confirmando quando Isaac pergunta de novo. Gênesis 27, versículos 19 e 24. Pois é. O Isaac até estranha. Ele fala, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele hesita ali. Mas acaba sendo convencido, né? Pelo toque das peles, pelo cheiro da roupa de Esaú que estava com Jacó. E aí ele dá a bênção principal, aquela cheia de promessas de prosperidade, de domínio sobre os povos, sobre o irmão, tudo para o Jacó. E logo em seguida, o drama aumenta porque o Esaú volta da caçada. Imagina a cena. Ele chega todo feliz com a comida para o pai. E descobre que foi enganado. O comentário adventista descreve a reação dele. Um grito alto de profunda amargura. É de cortar o coração, né? Muito. E a bênção que sobra para ele. É bem diferente. Quase o oposto, né? Uma benção residual. Fala de viver longe das terras férteis pela espada, em conflito e ainda por cima, servir ao irmão. A diferença é brutal. E as consequências disso tudo? Não demoram nada para aparecer. Imediatas e duradouras. O Maná Online ressalta isso. O Esaú passa a odiar o Jacó, ódio mesmo, a ponto de planejar matar o irmão assim que o pai morresse. E a Rebeca, percebendo o perigo, faz o quê? Manda o Jacó para longe, para casa do irmão dela, o Labão, lá em Harã. Para proteger o filho, né? Mas olha o custo. Ela nunca mais viu o Jacó. A família que era para ser unida pela promessa acaba despedaçada por causa do engano. É uma ironia muito forte, né? Tentaram garantir a bênção com as próprias mãos e o resultado foi divisão, exílio. Exatamente. O Maná Online faz até uma comparação interessante das atitudes ali. O Esaú trocando o espiritual pelo prazer imediato da comida, o Isaac insistindo na vontade dele contra a de Deus e Rebeca e Jacó usando o engano para levar vantagem. Cada um agindo por um motivo e todos colhendo consequências bem amargas, né? Sem dúvida. E é interessante notar que, apesar de toda essa falha humana, as fontes que a gente leu indicam que o plano maior de Deus, a promessa, não foi frustrado. Ele seguiu adiante. Mas isso não tira o peso das ações individuais, certo? Quer dizer, a bênção veio para o Jacó, mas olha o preço que ele pagou. Anos de exílio, conflitos com Labão, o medo do irmão. Com certeza. O custo pessoal foi altíssimo. A história deixa bem claro o peso das nossas escolhas, mesmo dentro de um plano divino maior. O sofrimento que veio junto com aquela bênção roubada foi real e durou muito tempo. Foi obtida por meios tortos, por engano, e o resultado? Fratura na família,
ódio, separação, exílio, uma teia bem complexa de intenções, falhas e consequências que se desenrolam. Exato. E isso tudo deixa uma provocação para a gente pensar, né? Uma coisa que talvez ressoe até hoje. Qual seria? A gente vê esses personagens agindo por medo ou talvez por um desejo de controlar o futuro, de garantir o resultado, mesmo quando já existia uma promessa divina ali. Se a gente pensar nas nossas incertezas de hoje, como é que esse nosso impulso, às vezes, de querer controlar tudo, de ter certeza do resultado, se compara com a dificuldade que a gente tem de confiar em processos ou em promessas que a gente não vê tão claramente? Uma ótima reflexão para fechar. Essa tensão entre controlar e confiar. Fica aí para o pessoal pensar.